Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site. Olá, queridos amigos e amigas do nosso canal aqui do Grupo Espírita Francisco Xavier, aos irmãos de doutrina, aos amigos que se afinizam, com o nosso movimento espírita. Sejam todos bem-vindos. Com muita alegria estou aqui para mais uma reflexão num capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito de Emmanuel, nosso saudoso Chico Xavier. O capítulo de hoje é o 47, com o título A Grande Pergunta. Emmanuel separou então esse trecho, esse versículo, para discorrer depois em reflexão. E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Disse Jesus. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo, a fim de ouvir as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu Evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e caros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé asseguram displicentes se ouvissem o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põem-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura a vaidade, anulando-lhe as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. Meus queridos irmãos, como o Emmanuel fala aqui, muitas vezes as pessoas esperam o desencarne para então entender, ou procurar entender, ou se colocar à disposição do trabalho de Jesus. Quantas pessoas às vezes até esperam envelhecer para fazer algum trabalho do bem ao próximo, um trabalho voluntário, um trabalho de caridade, um trabalho solidário. Quantos esperam, meus irmãos? Sendo que se colocam em prioridade as conquistas da matéria, esquecendo das conquistas do espírito. Não é difícil, aliás, não é impossível colocar as palavras de Jesus em prática, mas claro que o Evangelho é o nosso guia do bem viver, mas que este guia vai nos levar, vai ser levado conosco por muitas e muitas e muitas vidas afora ainda. Não é no primeiro ano que a criança se alfabetiza, não é no primeiro ano que ela tem a capacidade intelectual ainda de fazer interpretações de textos, porque o progresso é contínuo. A gente não pode perder as oportunidades que passam por nós, para que a gente possa colocar o dever de fazer alguma coisa em nome do nosso Pai. Aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem um item do capítulo 17, que é Sejam Perfeitos, em que Lázaro, o espírito de Lázaro,
nos remete à palavra dever. E ele começa assim, como disse Emmanuel, que pode ser um político ou um varredor, uma casa nobre ou uma choupana. O dever é uma lei da vida, pois ele é encontrado tanto nos atos mais simples como nos mais elevados. E ainda segue dizendo, os deveres onde começam? Onde terminam? Os deveres, nossos valores interiores. Os deveres começam precisamente no ponto onde se ameaça a felicidade ou a tranquilidade do próximo e terminam num limite em que não se desejaria ver a própria felicidade ou a tranquilidade ameaçados. Devemos amar o dever. Porque, como diz o Emmanuel aqui neste item, nesse capítulo, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura a vaidade, anulando-lhes as forças. Deus plantou em nós muitas sementes de potenciais que cabe a nós fazer germinar. Cabe a nós molharmos, regarmos, adubarmos estas sementes. E que ela não tenha sido plantada em terreno árido. Que nós não sejamos esse terreno árido. Que nós estejamos com o nosso coração aberto para que essas sementes do potencial, que é a nossa semelhança ao nosso Pai, brotem, cresçam, se transformem em árvores esplendorosas. É no trabalho no bem que faz com que a gente fortaleça o nosso espírito, faz com que a gente resista com as nossas forças. O Emmanuel segue falando. Na qualidade de político de varredor num palácio, numa choupana, o homem da terra pode fazer o que Deus lhe ensinou. E o que Jesus nos ensinou? Jesus nos ensinou a perdoar. Jesus nos ensinou a caridade. Jesus nos ensinou a auxiliar o nosso próximo, amar o nosso próximo. Jesus nos ensinou a amar a Deus. Será que a gente põe isso em prática, meus irmãos? Que seja um pouquinho seja um pouquinho que for. Será que a gente coloca em prática? A gente precisa observar as palavras de Jesus. E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? De que adianta depois, meus irmãos, em vale de lágrimas, não entender por que ainda sofremos? Vamos refletir sobre isso então? Deixe nos comentários aqui. O que vocês pensam sobre esse potencial que nós temos, a capacidade que nós temos de agir em nome do nosso Jesus, do nosso Mestre maior e do nosso Pai? Que consigamos, na maior parte das vezes dos nossos tempos, nos ligarmos a Deus em oração, em meditação, para que a gente possa colocar em prática o que Jesus vem nos ensinar. Comecemos então por aquilo que nos é cabível, até chegar aos maiores pedidos do nosso Pai. Se gostaram do vídeo, deixe um like para nós aqui e compartilhe este vídeo com os irmãos do caminho de vocês para aumentar a nossa corrente do bem. Fiquem todos com Deus. Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site